Jesus abençoe grandemente os irmãos. Hoje vamos falar da redenção que vem através de Jesus, do seu sangue, não é, irmãos? E participaremos da ceia. Ali nós temos aquele cálice, que tem um suco ali que representa o sangue de Cristo. Temos o pão, que representa o seu corpo, nós sabemos muito bem. Mas devemos a cada dia, né, irmãos, refletir sobre o que representa cada uma dessas coisas e o significado que tem para nossas vidas espiritual. Abre nossas Bíblias em Colossenses, irmãos, capítulo 1, no versículo 13, irmãos. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do que, irmãos? Dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele, aqui está falando de Jesus, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão aonde, irmãos? Nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes aonde, irmãos? Na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o apóstolo Paulo aqui, ele passa uma palavra aqui para os irmãos de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra, irmãos, de entendimento, porque ele fala aqui, né, irmãos, e mostra que Jesus, ele é antes de todas as coisas, tudo existe por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o princípio de tudo. Mas nós temos que entender, né, irmãos, a obra que foi feita no decorrer da trajetória aí da humanidade, irmãos. Então, para nós entendermos o significado do sangue de Cristo, o que ele representa para nós, nós temos que entender muitas coisas, irmãos, e não podemos ter dúvida acerca disso. Então eu digo aos irmãos, né, de antemão, que os irmãos que têm alguma dúvida em relação a isso, irmãos, procure, converse. Eu tenho todo o tempo, irmãos, todos os dias da semana, de noite e de dia, a qualquer momento. Se os irmãos não quiserem ir lá em casa, é só falar um horário, a gente vem aqui na igreja e a gente pode sentar e passar o dia todo, a noite toda, estou à disposição. Seja acerca da criação, seja acerca do novo nascimento, seja acerca do pecado, seja, irmãos, qualquer coisa, né? A gente tem que estar bem atentos, porque é pela fé, é pelo entendimento. Ó, versículo 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, nós fomos reconciliados com Deus, porque as nossas obras eram más. O nosso entendimento estava corrompido. Precisou Jesus vir, e como o cooperador Denis orou ali, ele não somente morreu na cruz, mas ele ressuscitou, irmãos. Então, a ressurreição de Jesus, ela representa muito para cada um de nós. Ele não somente foi pendurado no madeiro, ele derramou o sangue dele no madeiro, mas ele teve autoridade, teve poder pela sua obediência, pela perseverança, pela conduta dele enquanto ele esteve como homem nesse mundo, o entendimento que ele trouxe do Pai, ele teve essa autoridade de ressuscitar dentre os mortos. E isso para nós é espetacular, irmãos. Então com ele também nós somos ressuscitados, somos novas criaturas, somos gerados por uma palavra, a palavra da verdade, irmãos. Pela palavra da verdade, isso é muito bom. Vamos lá em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 3, o versículo 9, irmãos. Aqui o título, Romanos capítulo 3, versículo 9, o título aqui, todos os homens estão debaixo do pecado. Então o sangue de Jesus, ele nos livra, ele nos liberta, ele nos lava, irmãos. Era necessário que um cordeiro imaculado, ele derramasse o sangue por cada um de nós, para ver a situação em que nós estávamos. E hoje, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é muito importante, irmãos, para cada um de nós. Ela é fundamental para nossas vidas, assim como crer na palavra é fundamental, irmãos. Sem crer na palavra não adianta participar da ceia, não é? O batismo é necessário para cada um daqueles que entendem a palavra. Então são coisas necessárias, irmãos. São passos que o cristão deve dar. Então todos nós fomos gerados da semente corruptível. Nós nascemos dos nossos pais, da semente corruptível. Fomos gerados ali, homens e mulheres carnais.
E depois foi necessário essa palavra chegar em nosso entendimento, em nosso coração, e ali nós fomos gerados, novas criaturas em Cristo. Então o entendimento faz isso, irmãos. Quando você entende a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 12 em diante, quando você ouve a palavra da verdade, você crê, você é selado com o Espírito Santo, você passa ali a ter uma nova conduta pelo entendimento que você recebeu, você passa a ter uma nova vida. A partir dali, já não são mais os desejos carnais que vão conduzir a sua vida. A partir dali são os desejos espirituais. Quando você entende a palavra, você sente a necessidade de dar os próximos passos. Você vê a necessidade de estar em comunhão com os irmãos. Você sente a necessidade de passar pelo batismo nas águas. Você sente a necessidade de participar da ceia. Você sente a necessidade, irmãos, de buscar mais e mais o entendimento. Porque aquilo que você entendeu, você vê que não é suficiente, porque você quer ter mais fé, e mais fé, e mais fé. E você tem esse desejo. E você luta cada dia para isso, porque é uma luta, é uma batalha espiritual. Ler a palavra é uma batalha espiritual. Você estar em comunhão com os irmãos é uma batalha espiritual. Você buscar pelas coisas do alto é batalha espiritual. Você se libertar da velha criatura é uma batalha espiritual. E aqui a palavra vem nos dizendo, Romanos capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão aonde, irmãos? Debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o que, irmãos? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonha de áspres são debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e o que mais, irmãos? Miséria. Não conheceram o caminho da paz. Qual é o caminho da paz, irmãos? Jesus, o Evangelho. Versículo 16. Em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o que, irmãos? O conhecimento do pecado. Toda a lei, irmãos, ela expõe o pecado, ela traz o conhecimento do pecado. Então é assim na nossa vida, aí nesse mundo, é dessa forma. Você sabe que você não pode fazer algo porque tem uma lei que diz que você não pode. Você sabe que você não pode fazer algo porque tem um regulamento que diz que você não pode fazer aquilo. E você não faz. Se você fizer, você é transgressor. Se você fizer, você vai ser punido. E está tudo certo, irmãos. Porque existe um regulamento, existe uma lei que diz aquilo. Assim também uma criança. Se a criança fizer algo e ninguém falar nada para ela, ninguém vai punir ela, porque ninguém falou. Mas se você chegar para a criança e falar assim, ó, não pula daqui, e ela pular, aí você vai lá e quer punir a criança porque você falou para ela que não era para pular e ela desobedeceu, então ela está sujeita ali à punição. Não é assim, irmãos? Assim também é a raça humana. O pecado entrou na vida do ser humano através lá do pecado de Adão e Eva, irmãos, e esse pecado passou a todos os homens. Até aqueles que não pecaram, na mesma transgressão deles, o pecado passou a eles. Depois veio a lei e condenou o pecado no homem. E aí o homem estava dessa forma aqui, irmãos, sem esperança, sem Deus, estava numa situação terrível. E Jesus, quando ele veio, irmãos, ele veio derramando o seu sangue, ele veio derramando a sua graça, a sua paz, ele veio dando a oportunidade a todo ser humano de ser novas criaturas. Hoje lá em casa nós estávamos conversando, né, irmãos, sobre a palavra, e a irmã Yasmin estava lá em casa também. A gente estava falando sobre Coríntios 7, e lá em Coríntios 7 fala, né, irmãos, que quando existe um casal e um deles não é crente, é descrente, esse daí é santificado por aquele que é crente. E automaticamente os seus filhos, eles não são imundos. Por quê? Porque tem um ali que é cristão. Aí a irmã Yasmin falou assim, aí ela logo, né, falou, mas então quando eu nasci, meu pai não era cristão, minha mãe também não era, eu nasci imunda? Eu falei, infelizmente você nasceu imunda. E expliquei para ela, aí ela falou assim, meu Deus, ainda bem que a minha avó me trouxe para a igreja. Não é, irmãos? Então, isso é uma realidade, irmãos. Então, a criança, quando ela nasce, isso não deve ser escândalo para nós, irmãos, porque nós vemos uma criança nascer e ela é bonitinha, é meiguinha e é ingênua, não é, irmãos? E é mesmo, tranquilo, até aí tudo bem. Jesus até compara uma criança como aquele que deve nascer de novo. Deve ser como uma criança mesmo, simples, humilde ali. Mas nós temos que entender, irmãos, pela palavra, que todo aquele que nasce, ele nasce da semente corruptível. Ninguém nasce, não há criança, não há bebê que nasce espiritual, nasce carnal. E aí aquela semente, a semente do pecado está lá, irmãos. Está lá. Infelizmente, eu queria que não fosse dessa forma. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que quando tivesse, por exemplo, um cristão, o cristão ele tem um filho
Eu queria que o filho dos cristãos nascessem espirituais, mas não é assim que funciona. Nasce da semente corruptível. E o pai e a mãe é cobertura para ele. E a partir dali, ele vai ali conviver com os pais, ele vai ver bom testemunho nos pais, os pais vão levar a palavra a ele, vão ensinar, vão instruir, vão interceder, vão orar, e aquela criança vai crescer uma bênção, irmãos. Em nome de Jesus. Mas, e ainda que o casal não seja convertido, mas que um pelo menos seja, vai ser cobertura para aquela criança, vai ser exemplo para aquela criança. E ainda que os pais não sejam, mas tem o avô, a avó que é cristã, e vai ser exemplo para aquela criança, e vai conduzir aquela criança, vai interceder por aquela criança, vai orar por aquela criança, vai levar aquela criança para a igreja, vai trazer para a comunhão com os irmãos. E tudo bem, irmãos. Mas, tirando isso, a semente do pecado vai crescer ali, irmãos. Vai crescer. E aquela criança vai ter que se converter. Aquela criança vai ter que dar os passos necessários. Vai ter que dar o passo, ela vai ter que conhecer a palavra da verdade, vai ter que crer. Vai ter que desejar estar em comunhão com os irmãos, vai ter que se batizar, vai ter que participar da ceia, vai ter que... Irmãos, são passos a seguir. Não tem como tirar nada disso. É necessário. E aí quando a palavra vem nos dizendo, ó, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que mais, irmãos? A morte. Então pecado e morte, irmãos, andam ali. A morte espiritual, ela existe por conta do pecado. A morte espiritual, ela existe por conta do quê? Por conta da lei. Então, o pecado entrou através de Adão, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. A lei, irmãos, a lei, ela condenou o pecado na vida do homem, e virou o que virou aí, né, irmãos? Versículo 12, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até quando, irmãos? Até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é esse, irmãos? Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para o quê, irmãos? Para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim a obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, glória a Jesus. Um ato errado lá atrás, irmãos, um pecado cometido ali, trouxe condenação, trouxe pecado a toda a raça humana. E a lei veio e condenou. Por um só ato de justiça, o de Jesus, veio a graça sobre todos os homens. Por isso nós temos que ser agradecidos a cada dia pela graça, irmãos, derramada sobre nossas vidas. Porque Jesus, ele veio e fez uma grande obra na vida de todos. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, questionando o amor de Deus. Por quê? Porque eles olham coisas terrenas, coisas carnais, e eles comparam com o amor de Deus. Eles ficam pondo em xeque o amor de Jesus por coisas terrenas que acontecem, por coisas carnais que acontecem, coisas que não têm nada a ver com a salvação, nem com a libertação, irmãos. Então existe um plano da salvação, Jesus é o autor, Jesus ele veio, irmãos, e ele estabeleceu esse plano e nós estamos inclusos nele. Esse plano da salvação ele é infalível, irmãos. Jesus ele veio e ele consagrou isso aí com o sangue dele, ele deu oportunidade a todos os homens. Então assim como o pecado passou a todos os homens, também a graça está derramada sobre todos os homens. Existe uma condição, qual é a condição? É crer em Jesus. Irmãos, se a pessoa ela está numa situação difícil, você chega para ela e apresenta a solução, ela pode reclamar de alguma coisa, irmãos? Lógico que não. Porque se alguém colocou ela numa situação má, se tem alguém que vem e apresenta ali a solução, ela só não abraça essa solução se ela não quiser. Assim também são os homens. Então tudo que acontece, irmãos, tudo que acontece, nada do que acontece pode tirar o poder de Deus da vida da pessoa de salvação, nem de libertação, nem de nada, irmãos. Não há enfermidade nesse mundo que possa impedir uma pessoa de se converter a Cristo. Não há pecado nesse mundo que possa ser tão grande que a pessoa não possa se converter. Não há pecado nesse mundo tão grande que possa impedir a pessoa de seguir após Jesus.
Então a graça, ela é muito maior que qualquer pecado. A graça é muito maior que qualquer embaraço, qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas aí as pessoas veem uma criança padecendo e diz assim, por que Deus permite que essa criança padeça? Como se o padecimento da criança fosse maior do que a graça que é derramada sobre a vida do ser humano, irmãos. Como se o padecimento de um pai que vê um filho sofrendo fosse maior do que o que Jesus veio trazer para a salvação, para a libertação. E na verdade nada disso é. O que acontece com o ser humano, irmãos, é que o ser humano ele tem sentimentos humanos. E o sentimento humano é o que faz tudo isso. O sentimento humano é o que põe em xeque o amor de Deus. O sentimento humano e os desejos são o que põem em xeque a palavra da verdade. Porque se nós fôssemos como Deus, porque um dia nós vamos ser igual a Ele, assim como Ele é, o veremos, e receberemos um corpo glorificado, e tudo isso, irmãos, vai passar. Esses sentimentos que nós temos, tudo isso que nós temos aqui nessa terra, nesse mundo, tudo isso vai passar. E a gente vai conseguir compreender perfeitamente, irmãos, perfeitamente as coisas. Porque hoje nós enxergamos um negócio meio nebuloso. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós somos enganados. E nós não podemos. Não podemos. Nós temos que rebater, irmãos, rebater o erro. Temos que rebater o engano. Não podemos deixar, irmãos. No meu serviço eu sempre aprendi, né, irmãos? Eu sempre aprendi que você não deve concordar com o louco. Se você concordar com o louco, ele ganha você. Então, o louco você discorda. Não concorde com o louco. A mesma coisa são aqueles que têm falta de entendimento. Não concorde com aquele que tem falta de entendimento para agradar. Não concorda por quê? Porque você está deixando de levar entendimento à pessoa. Ah, mas a pessoa vai se chatear, ela vai se magoar. Lógico que não, irmãos. O entendimento da verdade foi o que foi pregado lá no... O cooperador Denis pregou esses dias. Você não vai chegar para a pessoa e falar que ela é filha do diabo, que ela vai para o inferno, que ela está... Não vai falar isso para a pessoa. Você não precisa falar disso para a pessoa. Mas a verdade, irmãos, tem que ser dita. Então nós temos que rebater o engano. Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que manifestar, irmãos, a graça de Deus. Nós temos que manifestar a verdade a todos os homens. Porque sem Cristo é aquilo que nós lemos aqui em Romanos. A boca das pessoas, elas soltam maldições. Sem Cristo as pessoas não têm paz. Sem Cristo as pessoas não conseguem, irmãos, elas não conseguem seguir adiante. Homem e mulher nenhum consegue seguir adiante sem Jesus. Não adianta nos enganarmos. Não adianta. Ah, eu vou vencer. Não vai vencer coisa nenhuma. Se não tem Jesus, não vai vencer, irmãos. Não vai vencer. Ah, eu vou mudar a minha vida. Não vai. Não vai mudar, irmãos. Ninguém consegue mudar a vida sem Jesus. Ninguém consegue. Não existe isso. Só Jesus para que a pessoa possa mudar a mente dela. Só Jesus. A pessoa, irmãos, ela tem um extremo desejo de ser milionária. Muitos aí têm. Muitos no mundo. Nós conhecemos tantas pessoas que querem, desejam ser milionárias. Só que para a pessoa ser milionária, ela tem que ter uma mente milionária. E no mundo a gente vê que a pessoa não tem uma mente milionária. Ela tem uma mente de pobre e ela vai ser pobre a vida toda. Ela pode ganhar um prêmio milionário e ela vai voltar a ser pobre, porque a mente dela é de pobre. Isso é certo, irmãos. Assim também é ter uma mente saudável. Só existe uma mente saudável, é a de Cristo. Só existe uma mente que pode mudar, irmãos, pode mudar uma realidade. Essa mente é a mente de Cristo. E ela se dá através do Novo Testamento. O conhecimento, o entendimento do Novo Testamento. Tirando isso, a pessoa continua sendo uma adúltera, ela continua sendo viciada, ela continua sendo maldizente, continua sendo pecadora. Não tem jeito, irmãos. Pode até querer enganar, vai enganar um ou outro, mas por pouco tempo. Se você olhar os frutos, você vai ver que é isso. É isso. É isso. Aí, ó, aqui Romanos mesmo, ó, no capítulo 7, ó, no versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a lei por si só não é pecado, não. A lei é muito boa, irmãos. Se você pegar a lei, quando fala não mata, não rouba, não furte, não dá falso testemunho, não... Irmãos, tudo ali está certo, não está errado, não. Quando fala, descansa no sábado, tá tudo bem, irmãos. O que tem de mais descansar no sábado? Tem alguma coisa de errado, irmãos? Os irmãos não queriam descansar todo sábado? É muito bom descansar todo sábado, não tem problema nenhum. Mas, aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Então, o que ele está dizendo? O homem natural, ele tem o pecado nele. Quando você coloca a lei sobre isso, o que acontece, irmãos? A lei manifesta nele o pecado. Manifesta o pecado que está nele. O pecado nele fica exposto por conta do mandamento. Aquele mandamento que é bom, aquele mandamento que é excelente, quando você põe na vida da pessoa, ela se torna uma transgressora. É como a criança. Não se joga daqui, não pula daqui, você vai cair. Aí a criança, enquanto ela não pula,
Ela tem vontade, não tem, irmãos? Ela tem o desejo de pular, mas ela não pulou. A partir do momento que você falou para ela, não pula, e ela pulou, pronto, ela pecou, ela errou. Então, o mandamento era bom, não pula. É muito bom isso. Mas, numa criança, irmãos, manifestou o pecado nela. Manifestou o desejo dela. Então, ficou comprovado que ela tinha o desejo de pular. E assim também é com a raça humana. O ser humano estava lá, o pecado estava nele. Ele estava se prostituindo, ele estava matando, ele estava roubando, ele estava fazendo um monte de coisa. Mas aí vem a lei, não mata. Aí ele vai lá, matou, opa, descumpriu a lei, foi desobediente. Pronto, está em pecado. Aí vem outro, se prostituiu, mas se prostituiu. Feriu a lei, transgressor. Porque o desejo estava no homem. As atitudes estavam nos homens, irmãos. Então eles pecaram. Desde Adão até a lei, os homens pecavam, eles faziam. Eles faziam. Mas aí vem uma mente do diabo, não é, irmãos? Fala assim, não, pera lá. Só o pecado não está dando certo, não. Vamos pôr uma lei para quê? Para afirmar o negócio aí. E aí, dá nisso, né, irmãos? Aí vem aqui, ó. Versículo 9, ó. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo, bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o que, irmãos? Bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então essa aqui é a luta do ser humano. O ser humano, irmãos, podem ver isso daí. Todo ser humano, em algum momento da vida dele, irmãos, ele vai perceber que aquilo que ele está fazendo está errado. E ele vai querer mudar, irmãos. Ele vai querer mudar. E naquele momento, quando ele fala, eu tenho que mudar, eu quero mudar, ele está sendo honesto. Ele está sendo honesto. Só que o problema é o que habita nele. O problema é a carne dele. Então existe um mandamento dizendo que aquilo está errado. E existe um querer nele, um querer em fazer o bem. Só que a força do pecado, irmãos, ela é muito grande. Em qualquer área das nossas vidas, a força do pecado, a força da carne, irmãos, é muito grande. Então não adianta a pessoa simplesmente dizer, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais fazer, eu não quero mais acontecer. Não adianta só isso. Precisa de uma força a mais. Precisa de uma graça derramada. Precisa, irmãos, de Jesus operando com todas as forças ali, para que a realidade seja mudada. Em todas as áreas de nossas vidas é assim. Nós temos o Novo Testamento, irmãos, mostrando o que é certo e o que é errado. Além do Novo Testamento, nós temos o próprio mundo condena muitas atitudes que os homens têm. E as pessoas, elas caem em transgressão perante o Novo Testamento, elas caem em transgressão perante o Antigo Testamento, elas caem em transgressão perante os costumes do mundo, elas caem em transgressão perante tantas coisas, irmãos. Porque tem coisa que nem o diabo se agrada, não é, irmãos? Tem coisa que nem o diabo se agrada. E o ser humano é assim. O ser humano é como dizia a minha avó, né? Com o homem nem o diabo pode. Não é assim, irmãos? E depois que eu conheci a palavra, eu vi que é isso mesmo. Eu vi que é isso mesmo, porque eu vejo lá no Antigo Testamento uma luta tremenda para tentar conduzir o homem. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Só Jesus mesmo. Só Jesus para conduzir o ser humano, para guiar ele na verdade, através do seu Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele vem passando ensinamento aqui. Ele fala assim, olha, não adianta o querer estar na pessoa. Não adianta, só o querer não adianta. Porque muitas vezes eu quero fazer o que é certo, mas o pecado que está em mim, o pecado, quando ele fala em mim, ele está se referindo, irmãos, o ser humano, como é o ser humano, como é a luta do ser humano. Então eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Aí ele diz, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem livrará, irmãos? Só Jesus. Versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, irmãos, o entendimento da verdade serve para nos conduzir na verdade. Se nós dermos brecha para a carne, ela vai querer nos conduzir também. Então, quando a carne conduzir qualquer um que seja de nós, irmãos, para o erro, vai ter que haver um arrependimento. Então, Jesus ele tem que operar em nossas vidas. Imagine naqueles, irmãos, que estão no mundo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Vamos lá em Gênesis, irmãos, ver uma situação aqui. Gênesis capítulo 8, irmãos.
Aqui tinha tido dilúvio já, né, irmãos? Tinha tido dilúvio. Noé já tinha entrado na arca, tinha saído da arca. Ele e a sua família, não é, irmãos? Irmãos, essa questão da arca de Noé aqui, essa questão do dilúvio, eu oriento os irmãos a lerem tudo isso daqui com bastante calma, irmãos, e entender essa passagem, porque eu vejo muita gente acreditando que Noé pregou para o povo se converter, que Noé insistiu para que o povo entrasse na arca. Por quê, irmãos? Porque devem ter colocado já filminho mostrando isso, desenhinho mostrando isso. Alguém deve ter... Irmãos, é mentira isso, tá? Isso é mentira. Noé não tentou convencer ninguém a entrar na arca. A arca não foi feita para as pessoas entrarem e se salvarem, não. A arca foi feita para quê? Para manter lá dentro Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras. E mais ninguém de ser humano. E aí com eles os animais. E o resto da humanidade ia morrer tudo. Então o dilúvio veio para matar toda a raça humana, toda a vegetação, todos os animais, todos. Só ia ficar os animais da arca, só. Então ele manteve ali, o Senhor lá do Antigo Testamento manteve essa família, manteve os animais, tanto os limpos como os imundos. Outra coisa, o tempo que durou isso, não foi 40 dias, irmãos. É uma mentira. Isso não durou 40 dias também, isso durou 1 ano e 10 dias. Foi do ano 600 da vida de Noé, ele entrou na arca no dia 17 de fevereiro, 17/2 de 600 da vida dele, e ele saiu da arca no dia 27/2 de 601 da vida dele. Então foi 1 ano e 10 dias do dia que ele entrou na arca até o dia que ele saiu. E também não entrou um animal de cada espécie, não. Também é mentira. Ali o Senhor do Antigo Testamento, ele determinou que ele entrasse ele, a família dele, e que ele levasse para ser salvo, né, irmãos, os animais, um casal de cada espécie, dos limpos e dos imundos. E também era para ele levar para ele ali também, irmãos. Então ele era 7 animais de cada espécie dos limpos e das aves limpas também, tanto macho e fêmea. Então é bem diferente do que contam aí. E nós temos que entender isso aí, irmãos. O motivo da construção da arca, o motivo do dilúvio. O dilúvio foi para acabar com a raça humana mesmo. Aqui, no capítulo 8, no versículo 20, aqui Noé já tinha saído da arca. Aí diz assim, e é pouca coisa que os irmãos devem ler, viu, irmãos? Vai ser aqui, do capítulo 6, até o 9 aqui, irmãos. Diz assim, versículo 20, né? Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse, o Senhor, em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é o que, irmãos? É má. Desde quando? Desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E aqui, em seguida aqui, ele faz um pacto. Ele faz um pacto aqui com Noé. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificarei e multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves, reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que proponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por geração eterna. O meu arco tenho posto na nuvem, e esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens
sobre a terra aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então o arco-íris, né, irmãos, que nós vemos aí, o arco, ele é o concerto que o Senhor fez com Noé, dizendo que ele não mais destruiria, né, irmãos, a terra com água, e ele disse que ia cumprir isso daí, né, irmãos? Ia cumprir isso daí, e fez esse concerto. Então, tá aí o arco-íris, né, irmãos, que significa o concerto dele com Noé e toda a alma vivente, todos os homens. Mas aqui, irmãos, nós vemos que... E depois, logo em seguida, por que Noé, irmãos, ele foi salvo pelo do dilúvio? Porque ele era um homem considerado justo, né, irmãos? O Senhor aqui achou graça em Noé e falou, não, esse homem é diferenciado. Então ele e a sua família vão começar de novo aí o negócio, não é, irmãos? Só que, irmãos, aqui, ó, versículo 20, ó. Versículo 20, já deu errado aqui o negócio, ó. Aqui o título, Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tornaram Sem e Jafé, que eram filhos dele, né, irmãos, junto com Cã, uma capa, puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, olha só, versículo 25, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Aqui ele já amaldiçoou o filho mais novo dele, e pronto, o pecado já entra de novo, irmãos. Então, em pouco tempo aqui, ó, bastou ele sair da arca lá e começar a plantar as vinhas, já se embebedou com o vinho, irmãos. E aí eu vejo muita gente dizer assim, né? Ah, mas um vinhozinho eu posso tomar. Vai pro inferno junto com o vinho e tudo mais, irmãos. Por quê? Porque nós temos uma amostra aqui, ó. E o cidadão aqui, ele plantou uma vinha, começou a tomar o vinho, se embebedou e pecou, irmãos. O que o crente, o cristão, que se diz cristão, né? Ele quer tomar vinho. Não adianta, vai se embebedar, irmãos. Mais hora, menos hora, vai se embebedar. Então, o que não é certo, nem começa. Nem começa. Nem começa. É errado, não começa não. Se a bebedeira é errado, não começa nem toca. Passa longe. Passa longe. Não é assim, irmãos? É dessa forma. Ah, mas eu vou beber socialmente. Irmãos, todo cachaceiro começou bebendo socialmente. Ninguém começou a tomar um barril de cachaça. Não tem isso daí. Podem ver isso daí. A pessoa que começa a usar droga, ela vai lá e compra já 10 papelotes de maconha, já compra 10 pinos de cocaína. É assim, irmãos? Lógico que não. Vem alguém, experimenta aqui, ó. Aí vai lá e experimenta. Se vicia. E aí passa a comprar. E passa a usar. A pessoa que se envolve na prostituição, no adultério. A pessoa se envolve no adultério. Ela simplesmente acorda um dia e fala assim, ah, hoje eu vou me tornar um adúltero. Aí se arruma, passa um perfume e a primeira mulher, o primeiro homem que vê na rua, ó, eu quero ser um adúltero, vamos lá. É assim, irmãos? Lógico que não, irmãos. Começou antes, começou com o embaraço ali, ó, começou a se enlaçar com o pecado e o pecado entrou. Por quê? Porque dentro de nós, irmãos, é dentro de mim, dentro de cada um dos irmãos, tem uma sementinha do mal ali, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos uma carne e essa carne tem que ser mortificada todos os dias. Então, o Senhor aqui, ele falou assim, ó, a imaginação do homem é má continuamente, é todos os dias. A imaginação, desde a sua meninice, o homem já não presta. A salvação é Jesus. Um pouquinho mais atrás aqui, ó, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 1, irmãos. Aí as pessoas falam assim, né? Ah, mas a palavra não está dizendo que eu não posso fazer isso. Ah, a palavra não está dizendo que eu não posso fazer aquilo. Irmãos, nós vivemos, é uma palavra completa. Nós vivemos a conduta de Cristo. Nós vivemos tudo que ele ensinou. Então o homem e a mulher espiritual sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Pela conduta de Jesus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando os nossos pais, segundo a carne, nós éramos pequenos, crescemos, ainda que nossos pais não falassem alguma coisa que não era para a gente fazer, a gente sabia do que ele se agradava e não se agradava. Ah, o meu pai não vai concordar com isso. Ah, minha mãe não vai concordar com isso. Não me falou nada, mas eu sei que não vai concordar. Não é assim, irmãos? Então não precisava nem falar. Eu sei, eu conheço meu pai segundo a carne, eu sei o que ele se agrada e o que ele não se agrada, irmãos. Eu sei disso. E Jesus, é diferente? Nós temos que conhecer Jesus. Jesus se agradaria disso? Ele se agrada disso? Não. Está escrito. Não precisa nem estar escrito. Não precisa nem estar escrito, eu sei do que ele se agrada. Eu sei o que é certo e o que é errado. Aí, ó, versículo 1, capítulo 6 de Gênesis, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê, irmãos? O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Que ele é carnal. Ué, se o Senhor está dizendo assim, não vou contender com o homem não, porque ele também é carne. Então, né? E foi feito segundo a semelhança, né, irmãos? Então, versículo 3, ó. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos seus olhos, aos olhos do Senhor. E aí vai dizer aqui a geração de Noé, né? E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. E aí ele vem ordenando para Noé, faz uma arca para você. Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Então a ideia era acabar com tudo. A ideia não era Noé começar uma arca, ficar 100 anos fazendo a arca, ou quanto tempo fosse, e ficar pregando para o povo, ó, entrem na arca, vem para a arca. Irmãos, o povo rejeitou mesmo. O povo tinha o pecado dentro deles. Não precisa estar escrito para a gente saber que o povo, quando via Noé fazendo a arca, com certeza, muitos devem ter achado estranho mesmo. Mas não é porque eu acho que muitos devem ter achado estranho, que eu vou dizer que é isso, irmãos, não está escrito. Então, nós não sabemos o que aconteceu ali, mas a palavra fala, o Novo Testamento vem nos dizendo, assim como nos dias de Noé, assim como ele fez a arca, assim como aconteceu, o dilúvio veio de uma hora para outra, veio de forma inesperada, assim também é a vinda do Filho de Deus. Então o Novo Testamento vem mostrando que o dilúvio ele veio num momento que os homens não esperavam. Então os homens com certeza viam Noé fazendo a arca lá e achavam estranho aquilo, mas espera lá, não chove tanto assim, não tem água aqui, o que ele está fazendo com essa arca aí? Deve ser um louco, não é, irmãos? Deve ter. Mas aí o que acontece, irmãos? Quando vão fazer um filminho, quando vão fazer alguma coisa assim, eles têm que acrescentar as coisas. Porque só o que está escrito não tem conteúdo, irmãos, para fazer isso. Esses dias, o meu pai ele veio falar para mim que está passando, né, na televisão lá, Paulo, né, irmãos? Um negócio lá, um filme lá de Paulo lá. E Paulo tem uma namorada, ele falou para mim, né? Paulo tem uma namorada e ele largou a namorada, porque ele falou para a namorada que ele não podia ficar com ela, porque a vida dele ia ser muito corrida com Jesus. Aí meu pai falou assim para mim, mas eu não vi isso escrito. Eu não achei na Bíblia. Eu falei, lógico que você não achou, não tem, né? Não tem isso aí é balela, isso aí não existe, né? Mas ele acreditou que ele não tinha achado na Bíblia, mas estava escrito, porque mostrou lá, irmãos. Irmãos, temos que ter cuidado para não nos enganar com isso. Esses negócios que passam na televisão aí, irmãos, nós temos que nos guiar pela palavra, irmãos. Vamos finalizar o Novo Testamento, irmãos? Temos que permanecer na palavra, irmãos. Ou pelo menos confrontar, né, irmãos? Quando a gente vê alguma coisa, né? Vem ver se está escrito mesmo. E se não tiver, já descarta aquilo, né, irmãos? Romanos capítulo 8, irmãos, vai nos dizer assim, ó. Aí os irmãos podem se preparar aí para o louvor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas segundo o quê, irmãos? Por quê, irmãos? Aquele que estava na carne tinha uma condenação sobre ele. Todos nós, antes de nos converter, tinha uma condenação, uma maldição sobre nós. Então, temos que andar hoje segundo o Espírito. Versículo 2, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existe duas leis. Uma do Espírito de vida em Cristo Jesus e uma lei do pecado e da morte. Por que eu digo isso, irmãos? E a palavra diz. Porque muitos irmãos podem ser questionados. Os irmãos podem falar assim para alguém, né? Ah, eu não estou na lei. E a pessoa fala, você está na lei sim. E aí eu falo, não estou. Eu estou na graça. Aí a pessoa fala assim, não, mas existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Irmãos, nós nunca vamos estar sem lei. Só que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela me conduz à vida. Ela gera em mim nova criatura. Existe uma lei do pecado e da morte. Então aquela lei do pecado e da morte, lá no Antigo Testamento, os mandamentos, né, os 10 mandamentos e mais os estatutos, mais as ordenanças, tudo que está lá, é para a morte. Mas existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Versículo 3, ó. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas da onde, irmãos? Do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E é isso que nós precisamos, amém, irmãos? De vida e paz. Para isso basta a gente se inclinar para o Espírito. Em nome de Jesus.